Gostaria de saber se Adão e Eva já tinham filhos antes da queda. Eu creio que não, por quê? Tá? Na Bíblia não fala, não especifica isso. Dá a entender que o primeiro filho é Caim, mas não especifica isso claramente, tá? Por que eu creio que eles não tinham tido filho antes da queda? Porque imagina, se Adão e Eva tivessem tido um filho antes da queda e depois eles tivessem pecado, a criança ia ter que comer do fruto também. Porque como é que ia ser dois pais pecadores e uma criança sem pecado? A Bíblia não fala sobre isso, tá? Então, quando dá a entender que eles têm ali o filho Caim, né, pela forma que foi escrito, dá a entender que foi o primeiro filho, ou pelo menos que foi o primeiro filho homem, tá? E não dá a entender que eles tiveram, a Bíblia não é clara dizendo, eles tiveram filho, não. É bem claro que era só eles dois, que expulsa eles dois. Em nenhum momento Deus fala de uma criança, de um filho, de nada disso, tá? Então, biblicamente falando, pela clareza da palavra, eles não tiveram filhos e ia ser complexo isso, né? Se eles dois pecassem, a criança não pecasse, como é que ia ser isso? Ia expulsar eles dois e a criança ia ficar sozinha no paraíso? Ia ter que dar de comer para que a criança teria comido também, né? E aí teria que expulsar ele, o Adão e Eva e as crianças, ou a criança que tivesse nascido, certo? Sim, Nazaré, exatamente. Eu sempre falo aqui o seguinte, tá, gente? O que Deus não revelou não importa a mim, né? Não estou dando fora em ninguém, não, tá, gente? Eu sei que todo mundo faz essas perguntas, eu também me faço. Mas quando eu procuro, e eu vejo que é só especulação, eu fico com a minha especulação, cada um fica com a sua, e isso não vai fazer diferença para a nossa vida, certo? Se for um mistério, que tem mesmo mistério, né? Tem coisas que não estão claríssimas na palavra, não estão. Jesus mesmo, né, fazia um pouco de mistério também. Jesus às vezes contava umas parábolas que eram difíceis das pessoas entenderem, né? Então tem coisas na Bíblia que realmente ou a gente não entende porque a gente tem a mente humana e o pecado ali, né, deu uma mexida aí na nossa mente, ou porque realmente não tá claro, tá? Não está claro. Algumas coisas não estão claras e algumas coisas não foram contadas. E a gente fica tentando inventar, mas não foi, né? Se Adão e Eva tivessem tido algum filho antes, teria que ter pecado junto com eles. Então, a partir do momento que só eles dois pecaram, quando eles são expulsos, e aí eles vão ter o primeiro filho deles, né? Vão ter a sua primeira relação. Dá a entender até isso, né? Que eles têm ali sua primeira. E aí eles vão ter o filho, eles já multiplicam esse gene do pecado. Tanto que Caim, com raiva do irmão, mata o irmão. Para mim, essa é uma das histórias mais pavorosas da Bíblia, porque eu fico tentando imaginar a situação de Eva com isso tudo na cabeça dela, né? Fico tentando imaginar. Imagina, gente, um irmão matando o outro. Lá no princípio de tudo. Então, para ver como. Hoje eu estava pensando muito sobre isso. Como o pecado é devastador. Como o pecado inicialmente é saboroso, é gostoso, é bom, e como ele é devastador. Uma aula passada, aí no meio da imersão, na semana passada, alguém me perguntou sobre pecado. E eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre isso. E aí é bom que está dentro aí do nosso tema. O pecado, ele inicialmente, né, se você não prestar atenção, ele parece muito bom. Né? Na palavra de Deus mesmo diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final eles dão em caminho de morte. Então, o pecado, nem sempre ele vai se mostrar assim, né? Eu sou o pecado. Não.